Ora viva, cá estamos mais uma vez, perspectivas, desta vez com um tema que tem muito a ver com a atualidade, tem muito a ver com a Europa, Portugal e Portugal no mundo. Temos o prazer e a honra de ter aqui no nosso programa e estarmos com o Sr. General Loureiro dos Santos, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, é dos militares mais ouvidos em Portugal e é daqueles que, quando faz a opinião conta. Hoje temos aqui o Sr. General para lhe perguntar, enfim, uma conversa, para falarmos um pouco sobre, começamos pela atualidade em Portugal, designadamente sabendo nós que a instituição militar é um pilar vital de qualquer Estado, do nosso em particular, um país com 9 séculos de história e uma história construída muito por força desta união, desta sinergia entre o povo e as suas forças armadas, enfim, profissionais ou não, sabemos que na antiguidade, pelo menos na Idade Média, não havia uma profissionalização das forças armadas, se bem que foi em Portugal que se começou a dar os primeiros passos nesse sentido. E hoje até temos um regime de voluntariado, mas disso falaremos mais à frente. Sr. General, como é que vê a família castrense no Portugal de hoje? Ando um pouco preocupada. Preocupada, por um lado, porque os portugueses andam preocupados. Não é? Os portugueses estão preocupados, estão a fazer sacrifícios que nunca esperavam eventualmente ter que fazer. Enfim, depois de aderirmos à União Europeia, com aquele anúncio da abastança, finalmente, enfim, vinha a abastança. Mas a ideia que eu tenho é que o paraíso europeu acabou, não é? É o paraíso perdido, não é? A Europa... Refere-se à União Europeia? A União Europeia, para mim, é o paraíso perdido, aquela Europa aparentemente solidária, ou que nós consideramos solidária, e que espalhava dinheiro aos rodos e ao mesmo tempo esperança. Isso julgo que está neste momento está em muito risco. E, portanto, os militares estão enfim, sujeitos àquilo que todos os conselheiros estão sujeitos, não podem ser exceção, naturalmente, e, portanto, sentem-se mal, não é? estão com problemas. Por outro lado, recentemente houve algumas atitudes governamentais que nos deixaram dúvidas sobre um processo de programação estratégico para definir as Forças Armadas que nós precisamos, enfim, para o próximo futuro. E esse é um ponto vital. Exatamente, porque em 2003 foi elaborado um ciclo de programação estratégica à luz da situação de Portugal naquela época, do ambiente estratégico que rodeava o país, das ameaças, dos riscos, dos nossos objetivos, etc. Ora, de 2003 para cá houve alterações muito substantivas no ambiente estratégico. Por um lado, enfim, a crise que alterou uma série de questões, que é de facto um elemento muito importante do ponto de vista estratégico. Depois, o próprio ambiente que nos rodeia. Nós, enfim, hoje temos no norte da África, no Sahel, no Mediterrâneo, toda essa região, no Médio Oriente, uma situação muito preocupante, cujo fim não se divisa, pelo contrário, existem sinais de que as coisas podem complicar ainda mais, nomeadamente no Sahel, onde aparentemente movimentos jihadistas pretendem criar um santuário a partir do qual podem preparar ações terroristas sobre a Europa, nomeadamente sobre o sul da Europa, e atacar as fontes de reabastecimento energético que a Europa tem muito no norte da África, assim como outras instalações, mas com esta nova ameaça que surge, e que não existia em 2003, surge uma outra situação, é que os Estados Unidos alteraram a sua zona de esforço estratégico e estão a deslocar meios para a região da Ásia-Pacífico, onde, de facto, neste momento, as questões são mais complicadas. E, portanto, a sua estratégia na Europa é uma estratégia, enfim, de aliança, naturalmente, não abandonou os aliados europeus,
mas entende, e do ponto de vista dos Estados Unidos, corretamente, que os europeus têm que pagar também um pouco pela sua segurança, porque o burden sharing, portanto, aquilo que os Estados Unidos pagam em comparação com os europeus, é cerca de 75%, quando, durante a Guerra Fria, andava à volta de 50%. Os europeus desinvestiram e estão a desinvestir cada vez mais na defesa. E, portanto, os Estados Unidos, por outro lado, também afetados por a crise, porque foi uma crise global, com a necessidade de atuar na Ásia-Pacífico, alteraram a sua posição estratégica aqui e disseram, bem, agora nós apoiamos, enfim, o combate a quaisquer problemas que os europeus tenham na sua área, ajudamos, inclusive, com material, com munições, damos apoio político, mas não seremos os principais protagonistas. Os verdadeiros protagonistas são aqueles que estão mais interessados. Portanto, esta alteração obriga, por um lado, o aparecimento de ameaças que não existiam, por outro lado, a mudança do comportamento dos Estados Unidos obrigam a reforçar os sistemas defensivos europeus. Mas os Açores perdem aqui a importância estratégica que tinha, os Açores. Os Açores continua, quer dizer, os Açores... Há um desinvestimento americano agora? Há um certo desinvestimento americano, mas a importância estratégica dos Açores não se perde, porque a importância dos Açores deriva da sua posição geográfica. E a geografia não se altera, não é? Só em termos, enfim, muito dilatados. É claro que há algumas pequenas alterações, porque as alterações tecnológicas retiram para determinado tipo de equipamentos algumas vantagens das posições geográficas. Mas isso são em alturas e para movimentos de natureza pontual, isto é, neste momento até pode acontecer que os Açores passem a ser mais importantes. Porquê? Porque, por duas razões. Primeiro, porque como os Estados Unidos já não têm muitas forças na Europa, se precisarem rapidamente deslocar forças para a Europa, substancialmente precisam dos Açores para fazer essa transferência de forças. Por outro lado, todo o nosso espaço marítimo ganhou importância por causa do alargamento do Canal de Panamá. Quando o Canal de Panamá estiver alargado, o que, enfim, prevê-se relativamente cedo, as linhas de comunicação marítimas provenientes do Canal de Panamá para a Europa ganham uma outra dimensão, e todas elas passam por aqui. E a nossa fachada marítima pode ter o papel de transbordo, a área de transbordo ou para navios mais pequenos, não é? Para levá-los aos restantes portos europeus, ou para, enfim, caminhos de ferro, daí a importância do caminho de ferro com ligação com a Europa, que nós precisamos rapidamente, exatamente para fazer face a essa alteração estratégica. Sr. General, diga-me uma coisa, no contexto eu sei que o conceito de estratégia é uma coisa que dava vários programas. No caso português, no conceito estratégico de defesa nacional, tendo em conta os perigos modernos, porque atravessa a Europa, e Portugal em particular, leva-nos à conclusão que a via marítima, que é a maior fronteira que temos, e depois, já para não falar na plataforma continental, que se tudo correr bem, será estendida até aos Açores e à Madeira, levanta problemas muito específicos nesta área. E dos 3 ramos das Forças Armadas que temos em Portugal, todos eles importantes, mas dentro dessa importância toda, há um que me parece que se destaca aqui, que é o da Marinha. E como os recursos são escassos, como ensinam os economistas, há que fazer aqui opções. Acha que a Marinha será o foco das atenções por parte dos governos portugueses relativamente aos investimentos que são necessários fazer, tendo em conta o conceito de estratégia e de defesa nacional que por Portugal passa? Bem, do ponto de vista, digamos assim, das ameaças que estão, enfim, com que Portugal se pode confrontar, as ameaças a que nós podemos responder com meios navais são ameaças de uma natureza diferente daquelas que convencionais. Nós normalmente pensamos que as Forças Armadas
precisam fazer. Os nossos meios navais são muito importantes para controlar o mar que nós temos, o nosso mar. Portanto, não são apenas as forças navais, são as forças aéreas. A Força Aérea também, exatamente, também tem uma importância. Portanto, há sempre aqui uma ação aeronaval, mas em que precisa de meios navais e meios aéreos relativamente importantes. Como, aliás, acontece, quer dizer, acontece à nossa dimensão, não é? Se nós tivéssemos os meios que uma lei de programação militar começou há anos e que depois tem estado em discussão, mas de uma forma muito tímida e muitos dos equipamentos agora que estavam em curso, havia contratos em curso, foram denunciados por causa da crise, e faziam com que os nossos meios aéreos e navais, embora limitados, digamos assim, mas são suficientes para fazer aquilo que nós precisamos de fazer. Porque há aqui uma coisa muito importante relativamente ao nosso mar e também ao nosso espaço aéreo. Se não formos nós a controlá-los, alguém os vai controlar. Exatamente. Né? E nós perdemos a soberania sobre eles. E há movimentações no seio da União Europeia de acabar com o mar dos países europeus, digamos assim. Aliás, o Tratado de Lisboa vai nesse sentido. Exatamente. O Tratado de Lisboa já fez uma coisa que eu nunca entendi como é que Portugal aceitou, que foi para autorizar o trânsito para a União Europeia, como política da União, os recursos biológicos do nosso mar, que é uma coisa absolutamente espantosa, como nós fizemos este erro, que foi um erro brutal. Mas agora há quem pense em ir mais longe. Deixa de haver o mar de Portugal, o mar da Espanha, o mar da Alemanha, o mar da França, e o mar é o mar europeu. Resultado, quem depois vem para o mar europeu são as potências que têm maior capacidade para usar o mar. Claro. Portanto, espero que nós não aceitemos uma situação dessas. Eu julgo que essa situação, a colocar-se, poderia ser uma razão suficiente para nós sairmos da União Europeia. Isto é, se por acaso esta aparente tendência para uma maior unidade, principalmente da zona euro, resultante da crise e da forma como a Alemanha está a tentar resolver a crise, digamos assim, obrigando a uma série de mecanismos de controle orçamental, de controle dos meios financeiros, etc. Federalização. Não é bem federalização, porque na federalização cada país, pelo menos em certas leis, tem o mesmo peso que os outros Estados, como acontece nos Estados Unidos. Isto é uma situação tipo imperial, não é? Em que há uma potência que, pelo seu poder, tem capacidade de impor os seus pontos de vista às outras potências. Que é aquilo que está a acontecer agora. Sim, quer dizer, neste momento, é o que está a acontecer. Aquilo que todos os países da União estão a aceitar, da União, eu falo melhor da zona euro, aceitam porque não têm alternativa. Isto é, as políticas que a senhora Merkel e o Parlamento alemão, porque no fundo depois tem que ir tudo ao Parlamento, etc., e o Tribunal Constitucional alemão, digamos, definem, são de tal modo que se nós não aceitarmos, entramos na bancarrota. Isso passa-se com Portugal, passa-se com os países todos que estão sob resgate, e a própria França está em dificuldades. De maneira que esta aceitação de medidas verdadeiramente draconianas em termos de dependência de Berlim, eu penso que serão apenas temporárias e conjunturais. Isto é, eu penso, não estou a ver que a França, que hoje em dia, se for necessário, aceita determinado tipo de coisas, daqui por uns anos, quando retomar a sua liberdade de ação económica e financeira, esteja disposta a que Berlim tenha que ter o visto de Berlim no seu orçamento. Quer dizer, eu acho que isso não vai acontecer. Seria inacreditável. E portanto, esta é uma situação de facto muito complexa. Ora bem, isto tudo a propósito dos meios navais e dos meios aéreos. Exatamente. Portanto, nós temos que ter essa capacidade. Não é para combater no mar, porque, enfim,
nós nunca, uma pequena potência, nunca teremos meios suficientes isoladamente para, enfim, fazer combates poderosos no mar. Podemos e devemos ter meios suficientes para ter, num conjunto de aliados, ter um papel relevante, um papel significativo, um papel correspondente e proporcional à nossa dimensão e aos nossos interesses. Quanto ao Exército, o Exército, neste momento, quais são os problemas que se colocam e que o Exército pode ter que fazer face a isso? Em primeiro lugar, é o controle do território, isto é, independentemente de não ser previsível que haja uma invasão do território nacional, bem, mas há uma situação de controlo, de soberania. Nós temos o nosso território é disperso, portanto, a sua configuração é quase arquipelágica e isso exige até mais efetivos por causa disso, não é? Temos de ter meios militares na Madeira, temos de ter meios militares nos Açores e no continente, até porque estes dois arquipélagos têm uma importante posição estratégica e se nós não tivermos lá meios, e mesmo em Portugal, cria-se uma espécie de um vazio estratégico e se houver esse vazio estratégico, todos os países que poderiam eventualmente ser prejudicados por esse vazio estratégico começam a pensar e a delinear estratégias para eles colmatarem o vazio estratégico. Portanto, o vazio do poder por si só é uma vulnerabilidade tremenda. Portanto, no mínimo temos de ter alguma coisa. Mas é evidente que a situação hoje é uma situação em que essa probabilidade de ataques ao território são limitadas. Há ataques terroristas, pode haver ataques terroristas, enfim, aí os militares também podem ser necessários, mas de um momento para o outro pode-se alterar. Aliás, eu recordo, Sr. General, que nas Ilhas Selvagens, portanto aquele grupo de ilhas que está mais próximo das Canárias do que propriamente do grupo insular da Madeira, a Marinha teve necessidade de lá colocar um contingente fuzileiro, uma tropa de choque, precisamente por causa os espanhóis continuam a reclamar da presença de soberania. Exatamente. Não, já existe um acordo. Eu fui comandante-chefe da Madeira e eu visitava de vez em quando as selvagens para exatamente mostrar que aquele território era um território nacional. Aliás, o Dr. Mário Soares foi o primeiro Presidente da República a lá ir, exatamente portanto, para fazer tudo isso também faz parte do trabalho dos militares. Por outro lado, portanto, conforme eu estava a dizer, em qualquer momento as coisas se podem alterar. Portanto, o quadro estratégico altera-se e a estrutura militar é uma estrutura complexa e pesada, não se pode improvisar, não é? Não é uma coisa que a gente não tem e vai ali ao supermercado e compra, claro, não é? Claro. Tem que estar preparada, as suas estruturas, pode ter mais ou menos meios operacionais, agora deve estar em condições de rapidamente evoluir para as forças suficientes, sempre em ligação com aliados. O que se coloca agora mais para o Exército, além do apoio a outras tarefas, do serviço de proteção civil, etc., em situações de catástrofe, de emergência, é a atuação no âmbito das alianças a que nós pertencemos e das Nações Unidas, em missões exteriores no sentido de produzir segurança internacional. Isto é, hoje em dia, a situação de globalização faz com que um problema qualquer que está a passar-se no meio da África pode refletir-se na insegurança de outros países que estão muito longe da África. Portanto, a comunidade internacional deve estar preparada e em condições de fazer face a esses problemas e neutralizar esses problemas o mais rapidamente possível, para evitar estados falhados, portanto, zonas onde proliferem depois movimentos terroristas, tráfico de droga, tráfico de armas, etc. Portanto, aí nós temos desempenhado um papel, enfim, de alguma importância, reconhecido internacionalmente, e esse trabalho que nós estamos a fazer é um trabalho que, de certa forma, também coopera para a nossa segurança nacional, porque se aquilo não for neutralizado, mais cedo ou mais tarde, pode-se projetar na nossa casa, digamos assim,
e ao mesmo tempo funciona como um instrumento de apoio à nossa política externa, isto é, o prestígio de Portugal, o prestígio do nosso país, a nossa capacidade, sai muito beneficiada do facto de nós participarmos nestas missões. Digamos que o dinheiro que gastamos aí não é um gasto, não é um custo, mas é um investimento. É um investimento. Aliás, não é só nas operações, nós estamos, nas Forças Armadas, o 20ª Força Aérea também, uma das coisas que é um importantíssimo investimento é a cooperação técnico-militar que nós temos com outros países, nomeadamente com os países africanos de língua oficial portuguesa. Não é? Nós, praticamente as escolas, as academias militares, somos nós que estamos a prepará-las, a nossa doutrina é lá ministrada, nós temos lá oficiais, oficiais e sargentos, vêm quadros das Forças Armadas desses países fazer cursos aqui ao nosso território. Portanto, há aí um papel muito importante, não só nos países de língua oficial portuguesa, também outros países, na medida em que uma das coisas que é importante para a segurança internacional e que se reflete nos Estados é colaborar para a estruturação dos apoios dos Estados de países frágeis, de países que estão no seu início, etc. O nosso trabalho, por exemplo, em Timor-Leste, não é? Fantástico trabalho, foi ótimo. Portanto, tudo isso é produção de segurança internacional. E é exatamente no balancear destas necessidades todas, é deste balancear que tem que sair o nosso sistema de forças. Não é? Para, com o sistema claro que nós nunca podemos ser ter mais do que os nossos meios, as nossas capacidades económicas permitem, não é? Claro. Portanto, depois há sempre uma compatibilização, isto é, o dinheiro que se gasta com as Forças Armadas pode ir de uma percentagem muito reduzida do PIB até 50% do PIB, depende das ameaças que nós temos que enfrentar. Não é? Claro, das necessidades. Não é? E isso só para terminar, isso implica que os dirigentes políticos têm que definir quais são os riscos que estão dispostos a correr. Isto é, vamos supor que este estudo estratégico que se está a fazer, em termos de ambiente estratégico, enfim, aconselhava termos forças que gastariam, por exemplo, por ano 3 mil milhões de euros, vamos supor. E o Governo chegava ao fim de mas isto para mim é impossível, quer dizer, nós temos que fazer face a tantas necessidades, na situação de crise, não é possível nós investirmos 3 mil milhões de euros nas Forças Armadas. E então vamos investir menos. Então, vai-se calcular quais são as capacidades que se deixam de fazer. E a cada capacidade que se deixa de fazer corresponde um risco maior para o país. E o Governo aceita ou não aceita correr o risco. A responsabilidade é do Governo. Exatamente. Eu estava-me aqui a lembrar que, em termos de missões no estrangeiro, e a importância que é a cooperação técnico-militar, conheço relativamente, porque por acaso o meu irmão é civil, mas trabalha na Direção-Geral da Cooperação Político-Militar com os PALOPs. E portanto sei que há um intercâmbio muito forte e muito importante. E tem uma importância enorme. Eu costumo até dizer que é o nosso produto estratégico mais rentável. Exatamente. Porque tem repercussões a prazo. Não é só exatamente. Isso é um investimento que se faz e é um investimento geracional. Eu estou-me a lembrar aqui da CPLP e de um país africano em particular, que é a Guiné Equatorial, que já há um tempo é esta parte, que faz um esforço para ser reconhecido como um país observador. Eu penso até que já é país observador da CPLP e que quer entrar de pleno direito. Bom, a Guiné Equatorial é um país que fala-se castelhano e o francês, residual, mas a capital está numa ilha que foi uma ilha descoberta por um navegador português, Fernando Pó, e até ao século XVIII, XVII, se me falha a memória, era português. Foi dado como dote e a partir deixaram de fazer parte da nossa soberania e passou para a Castela. Ora bem, esse país, que é um país com uma população que chega ali a 1 milhão de habitantes, quer se aproximar do espaço lusófono
E esta vertente militar de cooperação que ainda não é estabelecida com eles, portanto, aquelas relações que nós temos com Moçambique, com Guiné, com Angola, com Cabo Verde, ao nível militar e que aproximam estes países de Portugal, à parte algumas manifestações ainda, alguns traumas de feridas não fechadas, que aliás o Coronel Brandão Ferreira falou e explicou isso num programa que fez connosco, à parte isso, aproxima estes países. Acha que era importante a Guiné Equatorial entrar nesta partilha, nesta sinergia também de cooperação técnico-militar? Sim, é claro que isso aí normalmente é a pedido do país interessado, não é? Portanto, a Guiné Equatorial, eu não tenho conhecimento se isso já aconteceu ou não, mas eu presumo que se a Guiné Equatorial mostrar interesse em que Portugal, enfim, coopere com as Forças Armadas da Guiné. Quem sabe, se o embaixador estiver a ver o programa. Pois, no sentido, enfim, de alguma área, quer na área, na parte naval, quer na parte aérea, quer na parte do Exército, eu julgo que era um Portugal caminho interessante. Inconveniente nisso. E diga uma coisa, General, voltando aqui ao nosso Exército, e para além daquelas dificuldades que normalmente, enfim, um ramo das Forças Armadas por excelência, se calhar até o mais numeroso, é seguramente mais numeroso o contingente do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Sim, em termos de efetivos, nós vamos dizer assim, em termos de efetivos, o Exército mede-se pelos efetivos, isto é, quando a gente quer saber, de modo geral, em todas as estatísticas internacionais, os Estados Unidos têm não sei quantos milhões, o Exército tem não sei quantos milhões, a Força Aérea não sei quantos aviões, e a Marinha não sei quantos navios. Portanto, enquanto que, isso é para ver de facto a diferença, enquanto que o Exército são pessoas que utilizam equipamentos, na Marinha e na Força Aérea, a força está nos equipamentos que são utilizados e manobrados por pessoas, não é? Portanto, também tem as pessoas. É por isso que, às vezes, até, enfim, casa da ignorância também, às vezes é atrevida, não é? Quando fazem aquelas coisas que dizem, imaginem que em Portugal há um general para dois... Eu ia tocar nesse ponto. Para um oficial, para 2 sargentos e para 4 soldados. É mais ou menos aquilo que existe neste momento. Bem, por um lado, como entretanto houve uma redução brutal de efetivos, já tem havido redução. Exatamente, era aí que eu queria entroncar. É claro que os oficiais e os sargentos são do quadro permanente e não se podem despedir, não está previsto isso. Portanto, tem que se esperar os ciclos normais para entrarem menos gente nas escolas de formação e saírem por cima. Mas não é essa o mais importante, a razão mais importante. É que, hoje em dia, os exércitos modernos já não há muitos equipamentos, muitas coisas que não podem ser soldados a utilizar, são sargentos. Bem, mas então, quando a gente olha para a Marinha, a proporção ainda é maior. Isso, se olharmos para a Força Aérea, ainda é maior. A gente entra num avião de combate, só tem oficiais, não é? Ou num avião de até os mecânicos já são oficiais. Sargentos, não há praticamente soldados. Portanto, quando a gente é presente destes números, temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos a dizer, porque se fizermos uma avaliação estatística por ramo, bem, no Exército, eventualmente é o maior contribuinte oficiais generais, um oficial, 4 ou 5 sargentos e 7 ou 8 praças, mas, por exemplo, na Força Aérea é capaz de ser um oficial, um sargento, uma praça. A pirâmide inversa. Ou até ao contrário. Porque é da natureza dos sistemas, não é só com Portugal, é com todos os países. Mas, de qualquer forma, o Exército em Portugal é o maior contribuinte em oficiais generais. E a questão que se coloca muitas vezes é em termos operacionais. Eu já vi um número, não sei se é assim nem se não, mas era das Forças Armadas, na totalidade, 180 oficiais generais. Destes 180, o grosso seria do Exército, seria o Exército o grande contribuinte. Sim, mas o que se passa é o seguinte, eu julgo que neste momento tem havido reduções, enfim, nestas, tudo se reduz e também tem sido reduzido os postos de generais, portanto, neste momento o Exército, em termos generais do seu quadro orgânico, é um general de 4 estrelas, que é o chefe de Estado-Maior, depois são 5 ou 6 generais de 3 estrelas, e depois são uns 10 ou
9 ou 10, não sei, à volta disso, os generais de 3 estrelas. Agora, o que se passa é o seguinte, e depois na Força Aérea são um pouco menos, e na Marinha mais ou menos igual. Efetiva até nem é muito, quer dizer, não, até agora o que se passa é o seguinte, é que há muitos oficiais generais fora das Forças Armadas. Porquê? Então porque há lugares, quando há um oficial-general, por exemplo, que sai e vai para o shape, vai para Bruxelas, para a NATO, não é? Porque aquilo é conhecido, aqueles Estados-Maiores são conhecidos por oficiais e sargentos de todos os países. Esse lugar não pode ficar vago, não é? Porque cá é preciso preencher aquele lugar. Quando o Presidente da República pede um general para ser o chefe da Casa Militar, quando o assessor do Primeiro-Ministro, o pessoal que está no Ministério da Defesa, o pessoal que está, os adidos, toda essa gente, que é relativamente geram vagas. E depois quando regressam? Não, mas isso aí depois tem que se ver, não é? Quando regressam, se regressarem, se não forem substituídos, se forem substituídos não há problema, por um que esteja na mesma circunstância. Se não forem substituídos, o que se passa é que na próxima vaga ele preenche, ele fica além do quadro, fica supranumerário, está fora do quadro, mas quando há uma vaga, ele entra ocupa essa vaga, não há novas promoções. Já percebi. Portanto, quer dizer, essas coisas são todas regulares há muitos anos. Diga uma coisa, general. Eu ainda sou do tempo, não nasci há muitos anos, mas ainda sou do tempo em que o serviço militar era obrigatório. Mais tarde, recordo que foi até o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, era o Ministro da Defesa, quando passámos para a profissionalização das Forças Armadas e deixou de ser obrigatório o serviço militar. Leia-se, obrigatório só para homens. Eu acho, a minha opinião pessoal, é que se eliminou uma inconstitucionalidade, porque o serviço militar a ser obrigatório tinha que ser para ambos os sexos, nunca poderia ser só para um, mas houve aqui esta alteração sem nunca se tocar nessa inconstitucionalidade. Bom, mas isso é de sumenos. O que interessa aqui é, e gostava muito de ouvir a sua opinião sobre esta matéria, eu penso que há um pouco a ideia hoje de que não vingou este modelo da profissionalização e que seria bom retornar, não digo aos bons velhos tempos, mas retornar ao tempo em que o serviço militar obrigatório existia, por um conjunto de razões. E a pergunta que lhe faço é, este modelo provou vir para ficar ou acha que havia vantagens em repensarmos novamente esta situação? Eu, na altura em que foi decidido passar para o serviço militar obrigatório, eu não concordei com essa ideia. Eu, na altura, era diretor do Instituto de Altos Estudos Militares, quando o assunto foi discutido, e eu próprio promovi um debate lá no Instituto sobre este problema e concluiu-se que havia vantagens em continuar com o serviço militar obrigatório e eventualmente caminhar para um sistema misto, para um sistema em que houvesse serviço militar obrigatório e também houvesse tropas que estivessem mais tempo, porque de facto hoje em dia os nossos equipamentos, enfim, a forma de combater exige conhecimento técnico profundo e não se pode fazer um investimento desse e depois estar meia dúzia de dias a tirar partido desse investimento. E isso é mais claro para todos, o Exército, Marinha e Força Aérea, mas é mais claro para a Força Aérea, por exemplo, e também para a Marinha e depois para o Exército. No entanto, o sistema misto, que eu defendia na altura, continuo neste momento a defender. Quer dizer, eu acho que era bastante melhor se nós preenchêssemos todos os lugares que fosse possível fazê-lo com o pessoal do Serviço Militar Obrigatório. Isto por várias razões. A principal razão é porque nós, fazendo passar, não poderia ser todos, porque os nossos efetivos não dariam para acolher todos os jovens na idade do serviço militar, mas uma parte substancial, uma parte significativa dos jovens do nosso país, eles tomavam contacto com uma realidade
que ensina a fazer frente aos desafios, a constituir equipes, a perceber a importância da disciplina nas organizações, do exercício da autoridade, do espírito de sacrifício, da persistência na ação, enfim, uma série de questões que os jovens que faziam o serviço militar muitas vezes nem se apercebiam muito bem que estavam a aprender isso, e normalmente quando eram chamados não iam com muito gosto, mas mais tarde eles reconheciam, como agora... E agora têm saudades. Têm saudades, exatamente, e fazem convívios, e reconheciam o bem que lhes tinha feito o serviço militar obrigatório. Portanto, eu defendo essa situação, acho que é possível desejar. Esta é uma razão. E depois há até uma razão, enfim, que a meu ver é marginal, apesar de tudo é marginal, mas que hoje em dia tem algum significado, ficaria mais barato que o serviço profissional. Porque um serviço profissional, nós temos profissionais, portanto eles vivem daquilo e têm que receber um vencimento correspondente às suas necessidades e da sua família, não é? Um homem ou uma mulher, um jovem que venha prestar o seu serviço militar obrigatório, será à volta de um ano, não convém também muito mais curto, é muito maior, muito mais longo, à volta de um ano. O serviço, as Forças Armadas, enfim, dão-lhe tudo e basta ter o pré, que é um pocket money, um dinheiro de bolso, enfim, para aquelas necessidades que os jovens hoje em dia têm. E saíam enriquecidos, digamos assim, com essa prática de valores que hoje em dia... Na prática os nossos jovens não têm oportunidade, porque no passado perderam esses valores. Os jovens eram formados nesta escola de valores no seio da família, porque as famílias tinham disponibilidade, enfim, para fazer isso. Na escola, a escola também tinha essa capacidade, porque era um ensino mais reduzido, etc. E depois no serviço militar obrigatório. Hoje em dia não há em nenhum sítio, não é? E portanto nós temos que recuperar isso, recuperar em todas as áreas, e uma delas seria o serviço militar obrigatório. Muito bem. Uma questão que diz muito, portanto, nós somos uma web TV de Lisboa, Odivelas e Loures, apesar de termos quem nos veja no Brasil e na Austrália, portanto, não há fronteiras nesta matéria, mas há um assunto que nos diz um bocado de respeito, bastante, no que diz respeito a Odivelas. Temos lá o Instituto de Odivelas, que é um instituto militar, de educação militar para meninas, e agora há esta digamos que, reformulação deste tipo de institutos, que pretende juntar o Instituto de Odivelas, os pupilos e a academia. E o Colégio Militar. E o Colégio Militar, exatamente. Portanto, tudo numa só, e penso até que deslocá-los todos ali para a Amadora. Penso que é esse o objetivo. Bem, é evidente que, havendo 3 instituições com uma identidade, uma forte identidade característica, há quem não se reveja nessa aglomeração de institutos, e cada um defende a sua capelinha, como se costuma dizer. Obviamente em Odivelas há movimentos que pugnam pela autonomização ou manutenção da autonomia identitária do Instituto de Odivelas. Havia vantagens, eu sei que há economias de escala sempre que se junta qualquer coisa, mas havia vantagens na aglomeração destes destas 3 instituições de caráter militar. Eu vejo, enfim, a única vantagem que eu vejo é uma vantagem de natureza económica, não é? Quer dizer, eventualmente, é natural que se gaste bastante menos se tivermos apenas um estabelecimento de ensino em vez de termos 3 estabelecimentos de ensino, isso eu admito. Agora, a natureza destes estabelecimentos militares de ensino é diferente da natureza do ensino médio normal, não é? Aliás, quando eles surgem para dirigidos basicamente aos filhos dos militares que vão para a guerra ou vão para o estrangeiro ou são deslocados e, portanto, têm a garantia, essas pessoas, que os seus filhos têm um ensino adequado. E, ao mesmo tempo, transformaram-se em verdadeiras escolas de valores. Quer o Colégio Militar, quer a Odivelas, quer os Pupilos do Exército, são, de facto, verdadeiras escolas de valores. Porque as pessoas, os homens, nos 2 estabelecimentos para rapazes, e as mulheres saem de Odivelas, em todas as atividades que depois desempenham, quer seja como militares, porque há alguns, não são muitos, mas alguns, seguem a carreira militar, quer homens, quer mulheres.
seja em qualquer outra atividade, normalmente destacam-se pelo seu aprumo, pelas suas qualidades, a sua integridade moral, a forma como abordam os problemas, o seu sentido de responsabilidade. E eu temo, sinceramente, que a descaracterização destes institutos, destes estabelecimentos de ensino, diminua, não digo que acabe, mas diminua de uma forma acentuada essa faceta dos estabelecimentos, que não eram apenas para ensinar coisas científicas, mas era também e principalmente para ensinar valores. Eram verdadeiras escolas de valores. E por acaso, no caso do Instituto de Odivelas, até é autossuficiente, porque agora abriram-se ao exterior e aceitam meninas que não propriamente familiares de militares. E nesse particular é autossuficiente, porque tem sempre... Pois, eu não sei dizer se é assim. É claro que muitas vezes diz-se isso, mas não se tem em conta os vencimentos... Os vencimentos do pessoal do militar, não é? Porque esses vencimentos são vistos no bolo geral. Só recentemente é que o diretor é um militar, porque até há pouco tempo não era uma civil. Mas agora é um coronel. Tem lá militares e são pagos muitos, a maior parte, todos esses professores são pagos pelo orçamento do Exército. Não é? Exatamente. Mas, enfim, até eu admito que mesmo isso, que se isso acontecer, nem sequer há razões de economia. Nem mesmo as razões económicas que justificariam. Muito bem. General, agora vou-lhe colocar uma questão que não tem muito a ver com, digamos que da família castrense, mas tem afinidades muito diretas. Fala-se ultimamente, nos últimos tempos, nós temos, não sei se tem ideia, mas temos para cima de uma dezena de corporações policiais e uma militarizada, que é a GNR. Mas polícias temos para todos os gostos. Desde a Polícia Judiciária, a PSP, o CEF, enfim, uma série delas. São para cima de 10, eu já contabilizei isso uma vez. E agora há aí uma ideia, pelo menos, e não tão em forma embrionária, porque parece que o Governo já tem um estudo, ou está a fazer um estudo no sentido de uniformizar tudo isto, o que levou já a uma reação por parte não só das polícias, não só dos agentes da PSP, como também da Guarda Nacional, no sentido de recusarem uma eventual junção. E aqui, de facto, vejo economias de escala brutais, na medida, designadamente, quanto aos postos dirigentes, não é? Porque haveria uma heresia se juntarmos o CEF, a PSP, a Judiciária, a Guarda Nacional Republicana, todas essas forças numa só, não serão necessárias tantas chefias intermédias como aquelas que existem para cada uma delas. Até se dão exemplos de países onde não há uma tão grande dispersão ao nível de forças policiais. Acha que para Portugal, e atendendo, enfim, àquilo que nos caracteriza, não somos um país, não somos exatamente um país de brandos costumes, mas também não somos um país com grandes preocupações em termos de criminalidade, como temos, por exemplo, o Brasil, falávamos em off do Brasil, que tem as cidades mais violentas do mundo, ou o México, ou os Estados Unidos. Em Portugal, haveria vantagens, efetivamente, em termos de ordem pública, em termos de segurança interna, uniformizar as polícias, no limite juntar a GNR e a PSP? Eu vou-lhe dar uma opinião não muito autorizada, porque essa área não é propriamente a minha área, mas a ideia que eu tenho é a seguinte, é que no que respeita à existência da Guarda Nacional Republicana, isso é uma questão que, de um modo geral, é uma solução que, de um modo geral, os países do sul da Europa adaptam, que são as gendarmerias. Portugal, a Espanha, a Itália, a França, e depois há outros países que não são do sul da Espanha, que não é exatamente assim, mas têm coisas parecidas. Isto é aquilo que nós chamamos o modelo dual. Isto é, esses países entendem que, para garantir a segurança interna, a ordem pública, etc., precisam de ter uma força de natureza militar, portanto, com os deveres e os direitos correspondentes à condição militar, portanto, não poderem fazer greve, não poderem manifestar-se, não ter direito de expressão,
não terem horário, estarem disponíveis todo o tempo, não terem, digamos assim, ligação ao lugar, podem ser nomeados para outro sítio qualquer. Portanto, ter uma força dessas também fazer operações policiais da segurança interna. Além de ter depois uma força de natureza policial, em que já tem grande parte destes direitos, né, que os militares não têm, para fazer, enfim, também a manutenção da ordem pública. Do modo geral, os governos sentem-se confortáveis com esta situação, presumo eu, porque basicamente têm mais confiança em situações de dificuldade, de grande tensão. Os militares, pela sua formação e pela sua condição, agem de uma forma, enquanto que os civis podem agir, ou podem não agir, ou podem agir de outra forma. Claro. Não é? Eu julgo que essa é, a meu ver, é a razão principal porque estas gendarmerias se mantêm. Depois há um outro fator, que é o seguinte, é que na manutenção da ordem pública e na ação policial, o mais difícil não é ter força ou ter capacidade para atuar contra os grandes criminosos. O mais difícil é o trabalho com a população, com as pessoas, quer dizer, é o patrulhamento de proximidade, isso é muito mais complexo do que utilizar a força. Utilizar a força, os militares, não é fácil, mas também não é tão complicado usar as duas coisas, não é? Usar de uma maneira proporcional a força face à população. Portanto, entende-se que, a partir de determinado nível de necessidade de uso da força, mesmo na área da segurança interna, pode ser conveniente uma força mais musculada, portanto uma força militar. E haveria normalmente uma gradação de capacidades, de intensidade do uso da força entre a polícia civil, depois a polícia militar, digamos assim, a polícia militar, o Guarda Nacional Republicano, e depois, em situações de exceção, então, o estado de sítio, o estado de emergência, as Forças Armadas. Este é o quadro lógico. Portanto, isto é uma decisão da política, quer dizer, o governo é que decide para um lado ou para o outro lado. Agora, relativamente à outra questão das inúmeras polícias que o senhor referiu, aparentemente, a ideia que dá é que, de facto, talvez haja aí uma certa duplicação. E talvez fosse conveniente abordar essa questão no sentido de diminuir chefias e direções, etc. Numa fase inicial, e é isso que está a fazer, e julgo que a ideia é aprofundar numa primeira fase isso, é colocar todos esse conjunto de meios debaixo da mesma tutela, não é? Portanto, isso já faz com que possam ser limadas muitas situações e muitas redundâncias. E pode-se conseguir uma ação muito mais eficiente das ações policiais. Isso é o que se está a fazer. A nomeação do Secretário-Geral de Segurança Interna, de certa forma, foi para dar finalidade a isso. Relativamente, digamos assim, à substituição de todos estes meios por uma única polícia, isso eu já não sei responder, porque não tenho conhecimentos sobre isso, nunca trabalhei nessas áreas, não é? Aparentemente, parece uma situação que seria útil e aparentemente simples. Mas às vezes quem está de fora julga as coisas que são simples, mas elas por dentro são mais complicadas. Eu estava aqui a lembrar-me que a GNR até tem, a Guarda Nacional Republicana tem um problema adicional. Com quem? Com o Exército. Porque é de lá que vêm os generais. E eles não querem que, tal como a PSP tem o seu próprio quadro de oficiais superiores, tem uma escola até ali em Alcântara, a GNR também quer ter essa... Não é a GNR. São os oficiais que seriam, que seriam beneficiados com essa situação, não é a GNR, porque a GNR até agora não tem concordado com isso, não é? A GNR como instituição, não é? Bem, o que se passa é o seguinte, eu há bocado falei na importância que o governo, enfim, acha que tem ter uma força militar na segurança interna. Militar só há
só há uns militares, não há militares primeira, segunda, terceira, como nos antigos. Na União Soviética era assim. Os países da União Soviética, e alguns ainda mantêm, havia o exército das Forças Armadas, e havia do Ministério da Defesa, e havia o exército do Ministério do Interior. Era assim. Havia generais de primeira e generais de segunda. Cá em Portugal não parece bem, a meu ver, haver oficiais de primeira e oficiais de segunda, generais de primeira e generais de segunda. E foi isso que se fez, aqui há uns anos, os comandantes e os governos entenderam que os oficiais da Guarda Nacional Republicana deviam ser formados na Academia Militar. E depois faziam os cursos de promoção no Instituto de Estudos Superiores Militares. Mas para fazer o curso de promoção a major tem que ter a formação anterior para oficial. E, portanto, é isso que se passa. E esses oficiais, enfim, admito que se sintam prejudicados, eventualmente, pensaram que era assim quando foram criados. Esses oficiais, de modo geral, não têm cursos da academia, julgo que nenhum tem cursos da academia, na sua maioria eram oficiais milicianos, que estiveram, muitos deles, na guerra, outros não, e que depois se candidataram a ser oficiais da Guarda Republicana, porque era permitido. E era assim que se preenchiam os postos intermédios da Guarda Nacional Republicana. Mas eles sabiam, na altura em que concorreram, todos eles sabiam que quais eram as limitações? As suas limitações, e o posto máximo que podiam ter era coronel. Só que, entretanto, houve um comandante da Guarda Republicana que alterou a lei, a legislação, propôs a alteração da legislação, e, de certa forma, deu expectativas a esses sociais. Quer dizer, eu reconheço que esses sociais têm expectativas. Agora, eu pessoalmente não vejo grande possibilidade dessas expectativas serem alcançadas, a não ser que, de facto, o governo português entendesse que devia haver oficiais de primeira e oficiais de segunda, oficiais do Ministério da Administração Interna e oficiais do Ministério da Defesa, generais de primeira e generais de segunda. Eu acho que isso seria mau, não é? Não seria bom. General, recentemente inaugurou, alguns no norte do país, um centro dedicado ao estudo da estratégia. Eu sei que é o principal mentor dessa situação. Fala-nos um pouco. Isto é assim, aqui há um ano passado, há mais de um ano, sabe que nas terras pequenas, enfim, os filhos das terras pequenas, de modo geral, são mais compensados em termos morais do que os filhos das terras grandes, mas passam um pouco desconhecidos e tal, são tantos que passam desconhecidos. Nas terras pequenas não é bem assim, e os meus conterrâneos, os responsáveis autárquicos, entenderam homenagear-me. E eu, nessa altura, disse que ligaria à Câmara de Sabrosa, que é o meu município, é o concelho onde eu nasci, o meu espólio político, académico e militar. E sugeri que, a partir, eventualmente, deste espólio e de outros espólios, enfim, de muitos militares transmontanos, se criasse um centro de estudos e investigação de segurança e defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Presidente da Câmara aceitou a ideia, achou a ideia interessante e então começou a fazer contactos com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e com o Exército para criarem em conjunto esse centro. E foi isso que se passou aqui há dias. Foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de Sabrosa, o Exército Português, pelo seu chefe de Estado-Maior, e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo seu reitor, criando esse centro. É um centro onde se investiga, onde se fazem seminários, workshops, basicamente na universidade, onde se fazem cursos de pós-graduação em toda a área relacionada com a área militar, e até se pode fazer investigação na área das humanidades, na área das engenharias. Foram convidadas várias pessoas para serem membros fundadores, muitas a maior parte oficiais, né, e a maioria oficiais de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estamos no início e vamos ver se aquilo, enfim, produz os resultados que eu penso que pode produzir. A Universidade está muito interessada, porque é uma área, enfim, que as universidades portuguesas, de modo geral, não têm trabalhado.
É verdade. Eles estão a pensar em cursos, por exemplo, de repórteres de guerra, portanto, a comunicação e a informação em situação de conflito, etc. O núcleo duro do centro, aquilo a que o centro se dedica, em primeiro lugar, embora trate todos os conflitos armados, é a guerra irregular em ambiente tecnologicamente sofisticado. Porquê? Porque a maior parte da guerrilha que se tem feito, enfim, na nossa história, contra invasores, tem sido no norte e na Serra da Estrela e tal, mas basicamente ali naquela região, porque tem condições naturais para fazer isso. Por outro lado, atualmente, já há uns anos, é em Lamego, portanto, naquela região, que está o centro de operações de tropas especiais. As nossas forças especiais são todas lá formadas. A maior parte das forças que nós enviamos para teatros de operações no exterior tem instrução naquela área. Está lá o Regimento de Infantaria 3 em Vila Real e há o Regimento, acho que é o 19, em Chaves. Portanto, tem todas as condições para se ligar, para que esse grupo, esse núcleo de militares, com a autorização do Exército, naturalmente, e segundo a orientação do Exército, se ligar à Universidade, e a Câmara deu os meios, tem um edifício destinado a esse trabalho, recolhe o espólio, faz exposições, etc. Portanto, eu julgo que tem interesse, tem pernas para andar, e as pessoas estão todas interessadas em que isso... Isso é um exemplo notável, dou-lhes parabéns por isso. Devíamos ter mais exemplos dessa natureza, porque não tenho dúvidas que é assim que nós avançamos, é partilhando internamente uns com os outros, militares, civis, toda a gente, religiosos, se quisermos também, que damos mais um passo à frente e acrescentamos só para os passos que os nossos antepassados deram. General, quero agradecer o ter-nos recebido, a sua disponibilidade. Espero que tenhamos sido suficientemente elucidativos nas matérias que aqui trouxemos. Dava aso a termos mais aqui algumas horas de conversa, mas também estamos limitados em termos de programa. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E lá em casa, sigam-nos, Carpe Diem.